Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Meu nome é Silvia, eu sou professora aqui da Escola Essa de Diadema. Hoje a disciplina é Saúde Pública e o tema é Programa Saúde da Criança e do Adolescente. Então, assim, tema tranquilo, né? É só prestar atenção aqui na minha voz que é linda, certo? Que vai dar tudo certo, ok? Vamos lá? Primeiro vamos falar de criança, né? O que que é um ser, o que que é uma criança, né? A gente tem que entender primeiro os conceitos de criança. Então vamos lá. O que é ser criança, gente? Ser criança, geralmente, na verdade, a gente vai começar com o histórico, tá? Nem sempre a criança ela foi valorizada, né, no contexto social, nunca. É até dentro do eixo familiar, tá? Hoje a gente tem aí uma valorização muito maior do que se havia antes do século XXI. Só para vocês terem noção, ao longo da história, a criança ela desenvolveu diversos papéis. Então, assim, na Idade Média, a criança ela não recebeu o mesmo tratamento que ela recebe agora, né? Muito pelo contrário, as crianças elas morriam antes dos 2 anos, seja de desnutrição ou por doenças da época, tá? Crianças maiores de 2 anos até 5 anos, elas tinham que trabalhar para ajudar a família. Você imagine você colocar uma criança, gente, de 3 anos, né, para trabalhar. Isso acontecia, tá? Hã, a criança, ela era encarada como um membro, um pequeno adulto dentro da família, então ela tinha que ajudar nas tarefas, tanto quanto os mais velhos. Então, assim, você imagina você dar um trabalho pesado para uma criança fazer. Muitas vezes ela tinha que desenvolver isso, tá? A jornada de trabalho não era curta não, era longa também, então eles tinham que fazer o mesmo tempo de trabalho do pai e da mãe. Tinha pouco afeto familiar, porque a criança poderia morrer antes do tempo, então assim, os pais não eram apegados aos filhos, né, o zelo pelo cuidado do filho era mínimo, tá. E a gente sabe que, naquela época a escola, ela não era uma realidade infantil, tá bom. Hoje, né, depois do século XIX, né, no século XXI, a gente ainda tem um vestígio do trabalho infantil, né, principalmente em países subdesenvolvidos, onde o governo ele não consegue garantir todos os direitos, né, constitucionais à criança. E a gente sabe que existe trabalho infantil, né? A gente sabe que existe trabalho infantil aqui no Brasil, gente. Existe trabalho escravo, né? A gente já vem de um precedente aí conhecido. E mesmo assim, a gente ainda perpetua nessa mesma tecla, né? Dizendo que países subdesenvolvidos há trabalho escravo e há trabalho infantil. Embora o trabalho infantil no Brasil ele seja proibido, né? Muitas vezes esse seja ser mascarado, tá? A gente não valoriza tanto a infância como a gente deveria valorizar, dentro da sociedade. A gente sabe hoje que uma criança que brinca, que tem uma boa educação, uma boa saúde, se torna um adulto excelente, né? Quanto mais a criança for privada, né, da sua infância, maior, né, as complexidades desse indivíduo numa fase adulta, tá bom? Então a gente sabe que o caráter, por exemplo, infantil, ele é moldado até os 4, no máximo 5 anos. Depois disso eu não consigo modificar, tá? Então a índole da pessoa, se tiver que ser ruim, vai ser ruim, se tiver que ser boa, será boa, ok? Vamos lá. Ser criança hoje, né? Entre os séculos 19 e 20 foram criados os primeiros estatutos da criança. O que é o estatuto, gente? É um conjunto de regras, né, que determinam quais são os direitos de um grupo, né, ou de uma população específica e a meta para o seu desenvolvimento pleno. A infância passou a ser dividida em fases e foi criado o conceito também da adolescência. Então, eu vejo, né, criança, adolescente, adulto, tá bom? Ó, em 1959, a ONU, Organização Mundial da Saúde, né, a Organização das Nações Unidas, perdão, aprovou a Declaração Universal do Direito da Criança. Isso daqui foi foi um dos primeiros pontapés, tá? Porque teve um ato antes da ONU, né? Que incluiu o direito como igualdade, escolaridade gratuita, alimentação, tá? Então, assim, a criança passou a ter direitos. Ela deveria ser matriculada numa escola. Hoje a gente vê isso muito claramente, por exemplo, em diversos
contextos sociais no Brasil. Então, assim, às vezes, para a mãe conseguir um direito, a criança tem que estar na escola, por exemplo, um Bolsa Família, tá? Os filhos têm que estar estudando, um leve leite, o filho tem que estar estudando. Então, assim, um auxílio, né, social, o filho tem que estar estudando. Então, a gente sabe que hoje isso é uma realidade. Quer colocar uma criança na escola, a criança tem que estar vacinada. Se não tiver vacinada, ela não entra. Então, olha só, né? Foi se colocando, impondo barreiras para que a criança tenha o seu direito garantido, tá? No Brasil, os marcos legais com a Constituição Federal de 1988, então, ó, Constituição aqui de novo, hein? 1988 também estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, né? De 1990. E a Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, em 1989, ratificada pelo Brasil também em 1990, tá? Introduziram o ordenamento jurídico para a concepção da criança e do adolescente como sujeitos de direito, antes não visíveis na sociedade, né? Vacinação, galera, não era uma realidade, tá? Então, assim, vamos lembrar que a vacinação ela foi um direito construído ao longo da sociedade brasileira. Lá no começo do século, a vacinação ela visava crianças e adultos, sim, né? Mas de que forma? Compulsória. Hoje a gente tem a vacinação preventiva, tá? Em condições peculiar de desenvolvimento. Então, ó, olha quanto, né, se trabalhou para que a criança tivesse direito, né? ONU, Brasil, tá? Hoje a gente tem aí um Estatuto da Criança e do Adolescente, um ECA que foi revisado, revisto, né? Porque tem coisas que mudaram socialmente, tá bom? Fases da infância. Então, a fase 1 vai do crescimento intrauterino, né, que tem que ser saudável, até a concepção, né? Inicia-se, então, na concepção até o nascimento. Então, a criança. Perdão, gente. É que agora tá bem de manhãzinha, você sabe como que eu funciono, né? Ó, primeira fase, então cria crescimento intrauterino, né? Inicia-se da concepção e vai até o nascimento. Então, durante o nascimento, a criança ela também tem que ter garantido seus direitos, né? De ter um atendimento digno, né? E com garantia de vida, tá? Segunda fase, primeira infância, que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Então, é a fase do desenvolvimento, tá bom? Segunda, da infância ou intermediária, que vai dos 3 aos 9 anos, que eu começo a falar, então, de pré-puberdade, tá? Fase 4, adolescência, né? Fase final do crescimento, que se estende mais ou menos dos 10 até os 20 anos, ok? No Brasil, se eu não me engano, a gente tem um conceito de que adolescente vai até os 22 anos, tá? Então, olha só que loucura, né? Então, eu tenho que garantir o direito, né, de todos esses indivíduos em fases diferentes socialmente, né? Isso é muito difícil, gente, tá? Mas e o programa Saúde da Criança, né? O que que ele aborda? Para o governo brasileiro, ó, a criança é um ser humano em pleno desenvolvimento. É verídico? Sim, estamos na fase de desenvolvimento, nos desenvolvemos a todo momento, né? A experiência vividas nos primeiros anos de vida são fundamentais para a formação do adulto, que ele será no futuro. Isso foi o que eu falei lá atrás. Criança tem que brincar, criança tem que ter amor, criança tem que ser bem nutrida, tem que ter educação, tem que ter a cabeça cheia, né? Um ciclo social sustentável, tá? Porque senão ela se torna um adulto preocupante, ok? Por isso é muito importante que a criança cresça em um ambiente saudável, cercada de afeto e com liberdade para brincar. Com o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, olha só, aleitamento materno, gente, a gente falou disso na aula passada. Aleitamento materno é uma coisa tão fácil de se fazer, né? Depende apenas de técnica e de boa vontade da mãe. Muitas vezes eu sei que a mãe ela não tem leite, o leite ele não desce fisiologicamente, mas eu tenho maneiras de suprir essa necessidade, né? Mas é necessário que a mãe tenha vontade. Quantas crianças morrem, principalmente no Brasil, por falta do aleitamento materno, tá? Ó, o Ministério da Saúde instituiu, né? Ela implantou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, tá? Chamado de PNAI,
PSC, tá? O PAINSC, tá? A política abrange os cuidados com a criança da gestação aos 9 anos. Então, ó, até os 9 anos eu vou fazer política infantil. Passou disso, é política adolescente, tá? E vem com atenção especial à primeira infância. Então, ó, lembra que a primeira infância, né, é do nascimento aos 2 anos, tá bom? Então, ó, que é a população de maior vulnerabilidade, visando a redução de mortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Então, vamos lá. Quais os direitos da criança dentro do contexto da saúde, né? Toda criança, ó, que tem que ser desenvolvida aqui pela equipe da Unidade Básica de Saúde ou da Estratégia de Saúde da Família, tá? Toda criança tem que ser registrada gratuitamente. Nasceu, registrou. Antigamente, gente, isso não acontecia. Antigamente a criança nascia e era registrada depois de 4, 5 meses. Foi o que aconteceu com a minha mãe, tá? Eu acho que minha mãe tem 67 anos. No registro dela tá dizendo 61, porque ela nasceu num ano e foi registrada 5 anos depois, tá? Realizar o teste do pezinho é fundamental, né? A gente sabe que o teste do pezinho, ele antigamente ele não era prioridade, hoje ele é, porque ele detecta uma escala de doenças que podem ser preveníveis, tá? Então, o teste do pezinho, ele é feito entre o terceiro e o quinto dia de vida e é obrigatório, tá bom? Ter acesso a serviços de saúde de qualidade. Hoje a gente tem aí uma especialidade chamada pediatria. Não esqueça disso, tá? Pediatria para cuidar das doenças infantis, tá bom? Ter acesso à escola pública e gratuita perto do local onde mora. Isso daqui ainda é uma dificuldade do Estado em manter-se, né? A gente sabe aí que às vezes a população infantil é muito maior do que a demanda do serviço, né? E às vezes a vaga que a gente quer perto de casa a gente não consegue, a gente consegue longe da nossa casa. E a escola pública hoje até que ela ampliou bastante. Tem escolas aí que colocam até faixa, né? Temos vaga, enquanto outras aí você que lute para conseguir colocar seu filho na escola, tá? Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinação. Hoje a gente tem um calendário que não é o melhor, mas também não é o pior, né? Ele fica ali entre o meio, ele fica um pouquinho acima do meio. As vacinas são gratuitas, graças a Deus. Hoje a gente vivencia no mundo, né, a realidade das mães que não gostariam que os filhos fossem vacinados, né? Você imagine um mundo sem vacina. Se a gente sem uma vacina de um corona, né, vírus, a gente já está numa pandemia. Você imagine um mundo se não tivesse vacina. A gente ia viver uma pandemia a cada época do ano. Então, assim, receber gratuitamente a vacina não é só um direito, é um dever da mãe levar no posto, né? A inoculação de agentes preventivos no seu corpo, ele faz com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor, uma defesa muito melhor. Então, a vacinação, ela não só é um direito, como ela passou a ser obrigatória. Se você não vacina seu filho, você não tem direito a várias coisas. Você não consegue matricular ele na escola, né? Você não entra, por exemplo, num programa social. Então, você tem que vacinar, tá? Por quê? Porque se tornou obrigatório, tá? Ter acesso à água potável e alimentação adequada, isso daqui também depende muito da realidade dos pais, né? Como que eu posso prover a água potável e alimentação adequada se eu não tenho o mínimo de sustento, certo? Ser acompanhada em seu crescimento e desenvolvimento. Isso daqui é realizado pela unidade básica de saúde, né? A criança, desde que ela nasce, ela tem as consultas agendadas. Existe aquele cartão da criança, né? A caderneta da criança que tem a curva de crescimento e desenvolvimento, né? Que é visto em escala de é, percentual, tá? Então, assim, eu não vou me atentar a isso, gente, porque a escala de pontos, né, de crescimento e desenvolvimento, ela é uma escala que geralmente é realizada pelo enfermeiro ou pelo pessoal da equipe saúde da família ou pelo médico, né, pediatra, tá? Então, isso depende muito do local e abrangência da área que se trabalha uma equipe. Mas eu vou mostrar aqui para vocês entenderem um pouquinho, tá?
ser acompanhada pelos pais durante a internação hospitalar. Tem hospitais antigamente que não deixava a criança ficar do lado da mãe ou do pai, tá? Era como se fosse uma internação sem direitos. Hoje tem lugares ainda, por exemplo, que coloca a mãe numa condição de penitência. Eu digo isso para vocês porque existem lugares que a mãe apenas pode ficar à noite. A mãe já fica o dia inteiro, né? Aí o pai vem, fica 2 horas com a criança para a mãe ir para casa tomar banho e voltar para o hospital, né? Porque o pai não pode passar a noite no hospital. Então, assim, existe lugares assim? Sim, existe, tá? Hoje a gente sabe que isso é uma realidade em alguns hospitais, mas existem hospitais que já são amigos da criança, né? Que permitem, por exemplo, a presença até de 2, 3 familiares durante o período da internação, né? Em um dia. Isso é muito bom, porque a criança, quando ela é colocada dentro do hospital, ela perde o contato social e ela não pode fazer isso. Ela tem uma ruptura brusca, gente, né? Ela sai de dentro da casa dela, que é o ambiente familiar, e simplesmente se vê, né, alocada num berço onde ela não pode fazer nada nem brincar. Então, hoje os hospitais, por exemplo, eles trabalham hospital que é amigo da criança, ele trabalha, por exemplo, em prol de uma brinquedoteca, de um uso de um brinquedo terapêutico, da permanência de um pai, né? O programa Cão Amigo. Então, assim, olha só, né? Eu tenho aí uma mudança no contexto até do ambiente hospitalar, tá? Viver em um lugar limpo, ensolarado e arejado, contribui para a saúde, né? Ter a oportunidade de brincar e aprender, né? E viver em ambiente afetuoso e sem violência. A violência contra a criança e contra a mulher é um contexto ainda a ser mudado na realidade brasileira, tá? Doenças que mais atingem criança: desnutrição, doenças respiratórias, doenças genéticas, cânceres, tá? Autismo, ingestão de corpo estranho, traumatismo e violência. Isso daqui são os que mais matam criança. Acidentes na infância, gente, eles são comuns, né? Levam à hospitalização, leva à morte, né? Afogamento, corpo estranho, quedas de bicicleta, queda de laje, então são os que mais acabam afligindo a população infantil. Desnutrição, principalmente nas cidades mais extremas do Brasil, onde a estratégia de saúde da família, ela pode até existir, mas ela não abrange grande parte da população, que é extremamente carente e pobre, né? Como que eu falo para um pai dar arroz, feijão e um ovo para o filho se ele não tem dinheiro para comprar nada? Então, assim, existe uma placa, eu não sei se vocês já viram, um outdoor que foi feito numa cidade do sul, eu não lembro o nome da cidade, que dizia assim aos pais, né? Se vocês não têm condições, não tenham filhos. Essa é a realidade, tá? Colocar uma criança no mundo, gente, para que ela sofra com uma desnutrição. E vamos lembrar, tá? Desnutrição infantil não é só para magreza, não. Eu tenho muita criança gordinha aí que come mal pra caramba e está desnutrida, tá? Então, isso daqui também é uma realidade. Doenças respiratórias, pneumonia, né? Bronquite, asma. Eu tenho aqui diversas doenças respiratórias que atingem e matam criança anualmente. Síndromes genéticas, eu tenho diversas, tá? Diversas, diversas, diversas. Essa daqui é a síndrome de Down, então não é só uma realidade da síndrome de Down. Câncer em criança é muito comum, gente. Câncer em criança é muito comum e a cura também é muito mais rápida, tá? Autismo, nunca se falou tanto de autismo, distúrbio de comportamento, né? Distúrbio de atenção, como se fala hoje. Existe. Grande parte das crianças que são diagnosticadas com autismo hoje, né? Elas apresentam um grau que pode ir de leve a gravíssimo, né? Quanto mais intenso o grau, menos a interação social dessa criança com o meio onde ela está inserida. Acidentes na infância, atropelamento, tem bastante, tá? E a violência que acaba vitimando aí milhares de crianças todos os anos, né? Os pais não têm paciência, vão para cima dos filhos e acabam matando, né? O objetivo, então, do Programa Nacional de Atenção Integral da Saúde da Criança, né? Tem 7 eixos estratégicos. Primeiro, atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Aqui a gente tem, né, a integração do programa pré-natal junto, né, com assistência neonatal e infantil, tá?
Aleitamento materno e alimentação complementar saudável, aqui é importante. O aleitamento materno, ele sempre vai ser prioridade a uma criança de 0 a 6 meses. Ai, gente, será que é corona? Misericórdia. Vamos lá. Até minha garganta tá doendo. Ó, aleitamento materno, né? Desculpa, tá? Aleitamento materno. O aleitamento materno, ele é prioridade até o 6º mês de vida, né? A mãe, ela tem que amamentar, ela tem que ser estimulada a amamentar, né, no seio. Alimentação complementar saudável, né? A gente tem que implantar, por exemplo, criança que apresenta, depois de 6 meses, tem que se começar a implantar alimentos, qualidade alimentar, tá? Fora isso, a gente tem programas de nutrição complementar na vida infantil, na escola. Então, por exemplo, na escola, a criança ela recebe um acompanhamento, né? Então, crianças desnutridas ou com baixo peso, até 2 anos, acabam naquele programa Leve Leite. Acima de 2 anos, os pais são orientados. Então, abaixo de 6 meses, uma criança, a mãe é orientada ao seio materno. De 6 meses até 2 anos, entra no programa Leve Leite, né? E acima de 2 anos, os pais são orientados a uma boa nutrição ao filho, tá? Promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral. Isso daqui também é feito no eixo, dentro do eixo educativo e eixo social. A gente começa a ver se a criança ela tem o desenvolvimento adequado, se ela está abaixo do peso, acima do peso, se ela está dentro da normalidade. Desenvolvimento integral também, né? Se ela interage, se ela vai para a escola e assim por diante, tá bom? Atenção integral à criança com agravos prevalente na infância e com doenças crônicas. Gente, eu tenho criança que tem doença de adulto, são doenças crônicas, diabetes, hipertensão, tá? Colesterol alto. Então, assim, olha que loucura. Fora isso, eu tenho crianças que ficam doentes, né? Qual criança nunca pegou uma cachumba, nunca pegou uma catapora, né? Gripe, pneumonia. Então, assim, eu tenho doenças que são prevalentes no agravo infantil, tá? Na fase da infância. Então, eu também tenho que me atentar a esse tipo de doenças. Tem doenças que são comuns em crianças, que quando um adulto pega, complica e morre. Por exemplo, catapora. A criança, ela entra na catapora, né? Quando ela contrai a varicela, ela desenvolve até que bem a doença. Um adulto, quando pega uma varicela, obrigatoriamente ele acaba sendo internado, porque o negócio complica, né? Infecciona. Isso se ele não ganha um respirador e não morre, tá? Então, assim, eu tenho que ter atenção integral, então, aos agravos de patologias prevalentes na infância e doenças crônicas, tá? Atenção integral à situação de violência, prevenção a acidentes e promoção à cultura da paz. Aqui a gente tem um adendo que a gente tem que prestar atenção. Situações de violência. Muitas vezes a gente só descobre a violência infantil quando essa é, né, exposta por um vizinho, ou quando a criança ela é maior e aí tem capacidade de falar, ou nos piores casos, quando a criança chega num contexto hospitalar e você vai fazer a anamnese, o exame físico da criança e você observa que ela está cheia de hematoma. Às vezes esses hematomas, essas cicatrizes, elas não são visíveis, né? Quando que a gente vê isso? Quando se tira um raio-x e se olha lá que a criança está cheia de cicatriz de osso, por exemplo, cicatrizando. Essa situação, elas são agravantes, elas são extremamente preocupantes e exigem intervenção social, tá? Nesse caso aqui, ó, né, o conselho tutelar, ele tem que ser acionado, ele tem que ser acompanhado. Muitas vezes, gente, o conselho, ele acionado, ele não vai retirar a criança do eixo familiar, mas vai acompanhar, tá? Isso daqui é importante, sim, né? Muitas vezes fala assim, nossa, mas sabia que a mãe batia na criança, que ela ia matar a criança e mesmo assim devolveu a criança para a mãe, né? Não se tem muita coisa o que fazer. Na verdade, a gente acompanha, conversa com os pais, né? E tenta resolver. Aquele caso do menino Bernardo que foi no sul, eu acho que todo mundo deve lembrar da situação do menino. O menino pedia socorro, né? E ele foi envenenado primeiro, né? Foi pela mãe pela madrasta que era enfermeira e pelo pai que era médico e que disse que não sabia da situação. E depois, né, ele foi sedado com um sedativo muito grande e enterrado,
certo? Depois disso. As pessoas, às vezes, elas não querem as crianças, por isso que a gente tem que prevenir uma gravidez indesejável, tá? Prevenção de acidentes, existem diversos acidentes aí infantis, então corpo estranho, ingestão de medicamento, né, intoxicação medicamentosa. Às vezes o acidente é até provocado por um adulto, que nem a história daquela avó que deu soda cáustica à neta pensando que era suco de uva, né, porque estava trocado. A soda cáustica ela era roxa e estava dentro de uma garrafinha de suco de uva. Então, assim, a gente tem diversos acidentes infantis, grande parte deles é TCE, né, um traumatismo crânioencefálico, mas isso não quer dizer que ele não tenha gravidade, ele pode causar sequela para o resto da vida, né? Promoção à cultura da paz, né? Violência zero à criança. Atenção à criança com deficiência em situações específicas de vulnerabilidade. A gente sempre vê aí mães lutando para colocar filhos com deficiência ou com algum grau de autismo, né, nas escolas. A gente sabe que essas crianças elas também têm o direito garantidos e elas têm que ser assistidas com dignidade de qualquer forma, tá? Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Aqui eu acho que nem precisa explicar, né? Óbito infantil, se eu prevenir tudo isso daqui de cima, eu consigo. Fetal, abortamento ou doenças, né, que atinjam a mãe, que pode também agredir o feto. Eu tenho doenças fetais específicas e eu tenho doenças maternas específicas, mas eu tenho doenças maternas que levam o acometimento fetal, tá bom? Então, ó, vacinação, né, é uma forma de prevenção, uma boa nutrição, tá? O programa Leve Leite, amamentação, né, é direito à alfabetização, saúde bucal e acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. Tudo isso daqui é uma realidade do programa, né, Saúde da Criança, certo? Aqui, né, só para vocês terem noção, para quem tem filho aí, a gente, quando abre a caderneta infantil, tem uma. Como que eu posso falar? Tem um gráfico dessa forma na caderneta, tá? Na minha não tem, porque antigamente não se via tanto isso, mas de uma época para cá, né? De uns 10, 15, uns 20 anos para cá, começou a ter. Esse gráfico, ele é uma curva, né? A gente tá aqui só no peso e idade, tá? Desenvolvimento e crescimento. Ó, então eu tenho várias linhas. Se tiver dentro da linha verde, né, que é a linha aceitável, para mim é a evolução normal de peso, tá? Que é favorável. Já se tiver, por exemplo, abaixo, aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem enxergar o xizinho, a criança, né? Ela, antes dos 2, aqui é uma faixa de ano, tá? Então, vai de 1 ano até 2 anos, certo? E aqui é o peso. Então, ó, só para vocês terem noção, né? Aqui, ó, antes dos 2 meses, né? No primeiro, acho que no primeiro mês aqui, a criança estava no peso ok, no segundo ok, né? No terceiro ok, no quarto não tem marcação. No sexto mês, a criança estava abaixo do percentual que era esperado. Então, se ela for para uma curva acima, né, que é essa curva aqui estabelecida, se ela for para uma curva acima, ela está acima do peso. Se ela for abaixo, ela está abaixo do peso. Então, como que é feito isso, né? É medido pelo IMC, eles fazem uma medição assim bem detalhada quando a criança ela vai no posto, tá bom? E vai sendo marcado por xizinho para ver se a criança está desenvolvendo normalmente, tá bom? Eu tenho pro peso, gente, eu posso ter uma variação, tá? Já para altura, eu não tenho essa variação. A criança não cresce e decresce, a não ser que ela esteja com as pernas amputadas, tá? Mas fora isso, a curva de crescimento ela é crescente. A de peso pode haver, né, variações, ok? Aqui eu tinha colocado uma caderneta. Só para complementar, a caderneta infantil hoje ela tem uma cor rosa para meninas e azul ou amarela para meninos. Perdão, azul para menino.
Tem um projeto-lei aí que visa que a caderneta de vacinação da criança, né, de acompanhamento de desenvolvimento e crescimento, ela não vai ter mais cor, né? Ou vai ser branca ou vai ser amarela, vai ser unissex. Por que disso? O movimento ele é permeado principalmente pelo pelas pessoas LGBT, LGBTV, sei lá, tem vários aí, em relação à identificação de uma criança, por exemplo, homossexual, numa fase maior, onde eles dizem que ela pode não se identificar com a cor da caderneta, tá bom? Então, por isso que eles fazem esse projeto. Vamos falar um pouquinho então agora da saúde do adolescente. A adolescência, então, é a faixa etária que vai dos 9 anos, 11 meses e 29 dias, 10 anos completos, aos 19, tá? É um período da vida caracterizado aí por intenso crescimento e desenvolvimento. Sim, os hormônios explodem, né? E se manifesta por transformações anatômicas, o seu corpo muda, fisiológica, você muda, psicológica, né? Você tem que encontrar, aí você começa, você não é nem mais criança, as pessoas viram para você e falam assim, meu, você não é mais criança, né? E sociais, você encontra um grupo, né, que todo mundo se vista igual a você ou tem o mesmo pensamento que você, tá? Essa é uma fase, gente, de transformação, é uma fase, assim, que precisa de atenção integral. A saúde do adolescente, ela é fragilizada, talvez mais fragilizada do que a de uma criança, tá? Baseada nisso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescente e de Jovens sensibiliza gestores para uma visão holística do ser humano, para uma abordagem sistêmica das necessidades dessa população. Adolescência, gente, você já passou por isso, se você não estiver passando, né? Você tem aí uma transformação social gigantesca, você tem que achar um grupo social, você tem que dar a sorte de não sofrer bullying, você tem que se gostar, primeiramente, né? Ou se olhar no espelho e se gostar, ver daquilo que você tá gostando. Muita gente não gosta. Ou o seio não desenvolveu, ou a barba tá falha, né? O cabelo não é aquilo que você queria, você não tem a altura que você quer, ou você está acima do peso, ou você está abaixo do peso. Então, tudo isso é um conflito social interno, né? Fora isso, você tem os hormônios que estão explodindo, você tem que viver em realidade da violência social, a sexualidade que não é compreendida, tá? Então, eu tenho aqui diversos contextos que devem ser trabalhados com o adolescente, tá? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho. Vulnerabilidades na adolescência e o que o programa, né, ele se propõe. Então, ó, crescimento, desenvolvimento e sexualidade, né? Crescimento. A partir dos 9 anos, você começa a ter aí uma transformação no seu corpo, né? Sua voz engrossa, começa a crescer os pelos pubianos, os meninos começam a ganhar corpo, as meninas começam a apresentar curvas que não tinha, então era tudo um menino e uma menina, tudo a mesma coisa, né? Esse desenvolvimento ele é cercado por uma explosão de hormônios, né? E aflora ali a sexualidade. Adolescência é uma merda, gente. Você começa a enxergar o seu melhor amigo como pretendente, né? Até então, antes da adolescência, você enxergava ele como um cara chato. Agora você enxerga ele como o príncipe encantado. Ó, que merda. Isso vai dar merda, porque você vai acabar, né, não tendo amizade com ele mais, tá? Isso também traz distúrbios ginecológicos, né? A menarca, a ausência da menarca, né? Tem meninas aí, eu, por exemplo, misturei com 9 anos. Mas tem meninas aí que, né, só menstruam com 18 anos, né? Essa deu sorte na vida. Gravidez precoce e gravidez indesejada. A sexualidade, ela leva a atitudes, às vezes, não muito pensáveis pelo público adolescente, né? A possibilidade de uma gravidez precoce. A gente tem aí gravidez precoce muito bem documentadas no Brasil. Essa daqui, por exemplo, era a menina mais jovem. Ela tinha, se eu não me engano, 12 anos quando ela teve o filho. Olha o pai, né? Dois adolescentes. Duas pessoas de 12 anos que deveriam estar fazendo o quê? Estudando e que hoje cuidam de filhos. Então, assim, a gente tem que entender
que a gravidez precoce, ela implica em uma série de percas de direitos adolescentes. Você se torna pai, gente, né? Você vai ter, ai, você pode até falar assim, ai, ainda bem que eu tive meu filho cedo, né? Mas você foi privada de uma série de oportunidades. Você pode até falar que não, mas você foi, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se você é uma mãe adolescente, você pensa 1000 vezes antes de fazer uma coisa no seu filho do que em você própria. Você vai no shopping, por exemplo, comprar uma roupa, você acaba voltando às vezes sem a roupa e você traz um monte de roupa para o seu filho. Então, não estou falando em questão financeira, gente, estou falando num contexto geral, tá? Então, assim, a gravidez na adolescência, ela é uma realidade, uma vez que o adolescente, ele não pensa, por exemplo, em métodos contraceptivos, eles usam a pílula do dia seguinte, que eu já falei para vocês que isso não é bom, tá? Eles usam, por exemplo, a concepção de momento, que é aquele, eu vou tomar anticoncepcional hoje porque na semana que vem eu vou estar namorando e vou usar a pílula. Parei de namorar, não uso mais pílula. Eles não têm muito juízo em relação a isso. Isso leva a uma gravidez indesejada. Uma gravidez indesejada, gente, acaba levando, a um aborto, né? Um feto praticamente formado que foi abortado. E o aborto, geralmente, ele é clandestino, porque no adolescente, o aborto aqui, em relação a pessoa, a gente sabe que no Brasil ele não é legalizado. Então, ela se compromete, né, a vida fetal, certo? Fora que pode ter complicações, né, em grande parte. A mulher, ela pode ter uma hemorragia, e morrer por isso, né? Ou na tentativa do aborto pegar uma infecção. Tem meninas que fazem aborto, gente, com permanganato de potássio. Permanganato de potássio é aquele comprimidinho roxo que a gente dava banho nas crianças antigamente para secar as lesões da varicela ou da catapora. A gente só tem que entender o seguinte: o permanganato de potássio, ele é corrosivo, ele não é abortivo, ele é corrosivo. Quando você introduz ele no canal vaginal, ele não vai abortar, ele vai comer literalmente todas as suas partes por dentro, ele corrói, tá? Então, assim, é lógico que você vai abortar, você vai abortar até seu intestino que vai sair ali, não vai sair só o feto, tá? E tem outras formas de aborto, por exemplo, né, introdução de agulha de crochê, de tricô, perdão, com garrafa, né, onde a gente já viu isso, eu já vi muitas vezes, pelo menos umas 5 vezes eu já vi na minha vida. Eles colocam uma garrafa, por exemplo, com fundo sem o líquido, né, aquelas garrafas de cerveja, introduz no canal da vagina e fazem a pressão e puxam. Só que quando eles puxam, eles não estão puxando só o feto, eles estão puxando o útero que tá dentro, né? Porque ele inverte, ele entra como se fosse um polvo dentro da garrafa, tá? Temos também aí as DSTs que estão explodindo na sociedade. As DSTs, elas são uma realidade, infelizmente, infeliz, né? Principalmente aí sífilis, HIV, né? E hepatite C, tá? Lembrando que a hepatite C, ela tem cura parcial em grande parte da população. HIV não tem cura. E a sífilis, que tem cura, ela tá evoluindo para uma fase terciária que é incurável, tá? Temos também distúrbios dermatológicos, né? Principalmente a espinha. Eu não sei se vocês lembram dessa menina. Essa menina, ela foi um ícone na internet quando ela comentou que ela tinha que se maquiar todos os dias para poder ir para a escola, né? Ela faz até uma maquiagem, ela chora nessa maquiagem, antes dessa maquiagem, porque ela não suporta mais as espinhas no rosto dela. E ó, que o rosto dela tá bonito, tá? Tem gente aí que tá bem pior, né? Então a gente sabe que distúrbios dermatológicos, eles levam você a ter, por exemplo, né, baixa autoestima, e na adolescência isso é uma merda, né? Você ter que se mascarar para você ir, porque a maquiagem nada mais é que uma camuflagem, né, para você se poder aceita, e ela é linda de qualquer jeito, né? Na Socialmente isso é triste, tá? Abuso de drogas, né? A gente sabe que a adolescência é uma fase aí de descobertas, pode acontecer o abuso de drogas e de álcool. Quem nunca bebeu na vida, né? Quem nunca tomou um porre não sabe o que é ser adolescente, tá? Então, assim, existe também essa vulnerabilidade que a gente deve ficar de olho. Quando que isso passa a ser um problema? Quando o jovem ele tem que beber todo dia, quando ele tem a necessidade. Uma coisa que a gente tem que entender, narguilé não é narguile, tá? Narguilé, ele é
uma droga social que a gente pode até falar assim, ai, mas não tem mal nenhum, ai, porque ele é filtrado. Só para vocês terem noção, o narguile, que vocês chamam de narguile, é a fumaça que você inala, ela é fria, ela não chega nem a ser quente, ela lesa muito mais o pulmão do que a própria do cigarro, tá bom? Fora que tá tendo aumento de câncer de língua, né, decorrente das substâncias tóxicas do narguilé, porque ele queima a substância e você inala aquela substância que é fria, tá? Problemas nutricionais também temos na adolescência, ou você tá gorda demais, ou você tá muito abaixo do peso, tá? Tem um filme, gente, que eu gostaria que vocês assistissem, ele tá no Netflix, para quem tiver Netflix, chama-se... ai, meu Deus. Eu vou lembrar até o final desse negócio aqui. O limite, acho que é o limite para viver, se eu não me engano. O limite é o limite para viver, tá? Deixa eu olhar. Pera aí, aguarda aí. Deixa eu ver aqui. Cadê Netflix? Netflix. Um momento. Ele é bem interessante esse filme porque ele fala sobre distúrbios alimentares na adolescência, né? E é triste também, porque. Deixa eu ver. O limite. Não, o limite. Não. Deixa eu ver. Para viver. Eu vou achar e eu deixo aqui no final desse vídeo, ou mesmo jogo no grupo para vocês. Não é o limite para viver, tá? Mas é bem interessante esse filme que eu tô falando. Quem assistir vai gostar. Ele é até com o Keanu Reeves. É bem legalzinho, tá? Problemas emocionais. Qual é o adolescente que nunca teve problema emocional na vida? Uma hora você se acha legal, outra hora você não se acha legal, tá? Enfermidades do aparelho circulatório também temos aqui, né? Podemos ter doenças crônicas da adolescência, né? Principalmente decorrentes de má nutrição, tá? Enfermidades parasitárias e infecciosas, sim, estamos aí expostos a uma série de doenças parasitárias e infecciosas, neoplasia, violência sexual, tá? É uma realidade na vida da adolescente, principalmente da adolescência mulher. Nos meninos, não é que não tem, até tem, tá? Mas nos meninos, geralmente eles não falam. As meninas, elas acabam acusando mais, tá bom? Marca pro resto da vida, gente, é uma infelicidade, tá? Instrução e acesso à escola. Todo adolescente ele tem que ter acesso à escola, ok? Trabalho e profissionalização. Temos aí na sociedade hoje um programa chamado Jovem Aprendiz. Não temos só esses, a gente tem aí FATECs, que também tem grandes programas de acesso à escola e profissionalização junto, tá? Então, o Jovem Aprendiz ele é uma oportunidade para que as pessoas consigam, né, adolescentes consigam emprego jovem e construção de uma carreira saudável, tá? Casamento aí na infância, né? A gente sabe que o casamento, ele é na infância não, na adolescência, ele é uma realidade na adolescência. Infelizmente, eles acabam não durando, certo? Então a gente tem que entender também. Abandono, né? Muitos adolescentes eles saem de casa devido à condição social que eles têm ali. Não quer dizer que às vezes não os pais não tentam dar o melhor, não. Tentam, mas o adolescente ele já não se acha mais naquele meio, tá? E a cultura e o lazer. Hoje a gente tem aqui como lazer principal na periferia, né, das cidades, o baile funk, né? A cultura do baile funk, ela é enraizada, infelizmente, nessa população, né? Onde aqui rola sexo, rola droga, né? Rola tudo que é de ruim, certo? No baile funk, gente, embora a cultura ela seja até legal, né? Nesses bailes não é legal,
tá? Aqui a gente sabe que a criminalização ela é gigantesca, né? Quem financia esse tipo de evento realmente é o tráfico. Para quê? Exatamente para que você possa beber, usar droga, né? Se expor sexualmente, principalmente as mulheres. Meninas, prestem atenção se vocês estão falando, estão vendo isso. E você é adolescente, vai nesse tipo de baile. Valorize seu corpo, tá? Os caras que estão lá, eles não estão nem aí. Se você tá rebolando ou não, eles vão chegar em você. Valorize seu corpo, dê o mínimo de decência ao seu corpo. Não quer dizer a forma como você se veste, mas é a forma como você se põe no meio social deste, tá? Eu falo pra você, uma apologia de uma música que chama uma mulher de vagabunda, né? O cara na mente dele, ele tem você como vagabunda. Então, assim, cuidado com esse tipo de apologia, né? Chamar a mulher de cachorra, se você prestar atenção, a maior parte das músicas que tem aqui da funk, ela é de desvalorização da mulher e não do homem, tá? Você pode ver que sempre os caras chamam um de meu parça ou coisa desse tipo, mas a mulher é de cachorra, né? Safada, né? Tem uma música que fala assim, safada, Ai, como que é? Ele até continua, ele fala assim, vou dar na sua cara, né? Então, assim, olha a apologia aí, né? Além de te chamar de safada, ainda te bate. Mas a gente canta, a gente dança, a gente faz tudo isso em prol dessa apologia. Isso daí também é uma realidade triste, tá bom? Cuidado com isso. Você pode até falar que isso é um movimento feminista, não é? O nome disso é valorização. Valorização do gênero, tá bom? Ahn, Qual que é o plano de abordagem, então, para o público adolescente? Atividades de enfermagem, né? É sempre perguntar, observar, avaliar e diagnosticar, tratar, acompanhar, aconselhar. É um ciclo, tá? Então, durante a consulta de enfermagem, a gente pergunta, né? Durante os grupos de orientação que a gente inclui o adolescente, a gente observa, né? A gente também aconselha e orienta os pais, não só o adolescente, né? Educação em saúde nas escolas é necessário ter educação sexual, é necessário ter educação social, tá? As escolas hoje, elas se tornaram recinto apenas de replicação de informação, não pode ser isso, ela tem um papel social evidencial. A educação vem de casa, mas a escola, ela também tem que se impor, tá? Imunização, né, tratamento de doenças, acompanhamento com agendamento, acompanhar, né, educação e saúde é feito geralmente ou pela estratégia de saúde da família, ou em unidade básica de saúde, ou na própria escola, tá? Encaminhamento multidisciplinar, né, avaliar e diagnosticar, né? Identificação do comportamento de riscos e maus tratos. Sempre eu vou ter que fazer um ciclo, perguntar, observar, né? Ou observe, pergunto, ou observe, avalie diagnóstico, ou observe trato, e assim por diante, tá? Isso é um ciclo. A gente tem que entender que a abordagem da enfermagem ela não é única. Eu trabalho com o pai, eu trabalho com o ambiente da criança ou do adolescente, eu trabalho, né, no ciclo social desse adolescente, então a gente tem que intervir de todas as formas. Ser adolescente, você já tratou com adolescente, eu tenho adolescente aí na sua casa, é chato pra caramba, não é? Ele acha que ele sabe de tudo, ele acha que ele sabe que ele pode tudo. Eu tenho uma irmã adolescente de 16 anos, né, que vai fazer 17, que, pelo amor de Nossa Senhora, às vezes eu tenho vontade de pegar, agir e matar, né? Mas é necessário a gente ter o quê? Respirar fundo, né? Perguntar qual que é o problema, né? E assim por diante, tá bom? O melhor remédio é ainda a comunicação, ok? Muito obrigado por acompanhar. Eu sei que eu falei pra caramba, mas não tem como não falar, né? Essa aula talvez seja mais chatinha. E por hoje é só, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.